Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite, assistência. Vou ratificar aqui a fala do nosso presidente, Dinei Marins, do meu ilustre colega aqui, Lecinho, e o vereador Dudu, chamando a atenção para a política com P maiúsculo, como Vossa Excelência, vereador Dudu, acabou de ressaltar, porque eu acho que o princípio da administração pública é o interesse coletivo. A política é feita para atender a todos e a todas, independente da bandeira política partidária. Porque o que a gente tem visto, e aí, senhor presidente, eu tenho ido às ruas, né, há 10 anos, desde que eu iniciei a minha vida pública, a minha caminhada para a política, ir para a rua para despertar a população para essa consciência política, essa consciência cidadã que se faz necessária para o crescimento e desenvolvimento não só da nossa cidade, mas do nosso estado e do nosso país. Porque à medida que a gente tem uma participação mais efetiva da população na política, a gente tem a chance de construir uma São Gonçalo melhor, um estado do Rio de Janeiro melhor e um país melhor. Porque o que a gente tem visto, e aí eu quero aproveitar a oportunidade nessa noite aqui, que a gente tem alguns jovens que visitam a nossa casa, para falar da importância da participação da política. Porque a nossa cidade esse ano, na semana que vem, para ser mais exato, senhor presidente, no dia 22, nós vamos completar 124 anos de existência. E crescemos ao longo desses 124 anos sem organização, sem planejamento e sem o principal, que é a participação da população na vida da nossa cidade. E quando uma cidade cresce sem organização e sem planejamento, ela chega na condição que ela chega em 2014 com muitos problemas na área de infraestrutura, na área de educação, na área de saúde, porque eu costumo dizer, senhor presidente, que a maioria dos governos que assumiram essa cidade só tiveram uma única preocupação com São Gonçalo, que era somente em fazer política e não em fazer governo. A preocupação que a gente vê ao longo de vários governos, tanto é que se você pegar da década de 90 para cá, você vê várias famílias, né, o poder sendo passado de uma família para outra, e isso fica claro, que a preocupação com a população ela acaba sendo secundária. O interesse público fica sendo secundário, quando na verdade deveria ser a maior preocupação de todo e qualquer governante. Porque o governante que almeja um cargo público, ele deveria assumir ao cargo para defender o que é melhor para a população de São Gonçalo. Infelizmente, o que a gente vê na maioria das vezes é só o interesse pela perpetuação no poder. E eu já falei aqui nessa casa em outras oportunidades que o governante que tivesse a coragem de assumir essa prefeitura, como outras prefeituras e até o governo do estado, tivesse a coragem de assumir com um único foco: o interesse público. Ou seja, o que é bom para a população vai ser bom para o governante. Porque o que a gente tem visto na rua, e eu tenho trabalhado incansavelmente, senhor presidente, para isso, é para que essa população acorde para essa realidade política que está acontecendo no nosso país. Nessa eleição, nós tivemos a oportunidade, em função do projeto Ficha Limpa, aprovado no Congresso Nacional, de excluir só nessa eleição 14.770 políticos corruptos dessa eleição. Mas eu digo que, em função das nossas leis, da nossa legislação, né, de facultar ainda a ampla defesa e o contraditório, muitos políticos que têm uma ficha extensa ainda concorrem nessa eleição a cargos públicos. E aí eu queria conclamar a toda a população aqui para que pesquisasse, para que se aprofundasse a conhecer, que eu digo que assim, São Gonçalo completa esse ano 124 anos de existência. Se a gente parar para olhar 10, 20 anos,
Os políticos que andam no comando da nossa cidade, a gente vai ver sempre os mesmos nomes, as mesmas pessoas. E eu digo sempre que é assim, mesma postura, mesmos resultados. Novas atitudes, novos resultados. Novas pessoas, novos resultados. O nosso país, aproximadamente nos últimos 16 anos, viveu uma polarização entre dois grandes partidos no nosso país, entre o PT e o PSDB. Partidos esses que contribuíram muito, cada um dentro da tua área prioritária, para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. E hoje o que a população nos mostra, de acordo com as pesquisas que foram apresentadas pelas mídias, que a população clama por uma mudança, por algo novo. Mas eu quero chamar essa população para que nem tudo que é novo, eu digo que crescimento, desenvolvimento, ele é importante, mas desde que ele venha acompanhado de planejamento. Porque não basta crescer e desenvolver de qualquer maneira. Eu tenho dito nessa casa aqui que precisamos pensar na São Gonçalo que queremos ter em 2030 e começar a construir hoje. Não podemos nessa eleição, o TRE tem gasto bilhões de recursos para informar a nossa população da importância do voto, da importância do voto consciente, da importância do voto responsável. Porque eu digo que é assim, nenhum governante, as pessoas reclamam muito na rua da política, a política está completamente descrente, desacreditada, mas eu digo que nenhum governante assume o poder se não for através do voto do povo. E tenho convidado a população a refletir sobre o seu voto, que em pleno 2014, no momento onde vivemos a era da informação, onde vivemos mais, porque a informação que chega para a gente nos possibilitou viver mais. Hoje a gente tem acesso a mais produtos, a mais serviços, a mais informação, em função da tecnologia, de todas as transformações que vêm acontecendo no nosso país. E nós não podemos hoje ter uma população, não só na nossa cidade, mas no nosso estado, no nosso país, que se troca hoje o seu voto. Voto esse que, para que a gente tivesse o direito de votar, muita gente foi presa, muita gente foi condenada, muita gente foi assassinada. E hoje eu vejo a população, não só da nossa cidade, mas do nosso país, trocando o seu voto por uma lâmpada, por um exame, por uma consulta, por um asfalto na porta, muitas das vezes, sabe? Por coisas tão básicas. E o meu sonho é que essa população acorde e veja que o voto, que ela merece muito mais do que isso, e que o voto é a arma dela, o voto é a oportunidade que ela tem de transformar essa realidade. Eu sei muitas das vezes que em função da necessidade, da dificuldade que acontece na nossa cidade, as pessoas sofrem tanto, senhor presidente, muitas das vezes durante anos na escuridão, anos pisando na lama, e elas se sentem totalmente seduzidas quando chega um ator político num período como esse eleitoral e atende à necessidade dela, ela se sente gratificada e muitas das vezes dá o voto a ela. E eu conclamo essa população a acordar para essa realidade, deixando claro para ela que a pessoa que bate na porta dela hoje para resolver todos os problemas que ao longo de décadas, muitas das vezes, deixou ela sofrendo, a mesma que aparece com a solução, na maioria das vezes foi a mesma que causou esse problema todo. Que hoje, em 2014, nós não podemos mais ser seduzidos por essas fórmulas pretéritas, arcaicas, medíocres de fazer política na nossa cidade. Essa cidade, senhor presidente, só está na situação que está em função do posicionamento que muitos de nós, cidadãos gonçalenses, temos tido com a política da nossa cidade. E eu sonho numa São Gonçalo melhor, uma São Gonçalo mais digna, mais decente, mais igualitária,
uma São Gonçalo que cresça de verdade, com políticas públicas que foquem no cidadão gonçalense, e não com essa construção política que eu digo que é assim: o que falta para os políticos, para os nossos governantes acordarem para essa realidade que já está batendo há vários anos na nossa porta, que não podemos mais fazer política dessa forma, sabe? A gente precisa hoje acordar essa população para essa responsabilidade, para esse desafio. Essa casa esse ano deu um exemplo aqui de transparência, de compromisso público, aprovando a TV Câmara, que com isso a população hoje pode acompanhar das suas casas tudo que é aprovado, tudo que é decidido aqui, os vereadores que atuam aqui, da forma que atuam, para que isso fortaleça lá na frente o voto de cada um deles. Hoje, uma outra conquista dessa casa é ter uma nova sede no Poder Legislativo, com uma melhor localização, com mais segurança, com mais acessibilidade, que vai permitir uma maior participação da população gonçalense às decisões do processo legislativo da nossa cidade. Porque eu digo hoje, são 27 vereadores aqui que decidem o futuro de mais de 1.200.000 pessoas. Então, eu quero aproveitar a oportunidade hoje, dizer para a população gonçalense que dentro de 19 dias a gente tem mais uma vez a chance de eleger o próximo presidente do Brasil, o próximo governador, o próximo senador, os próximos deputados federais, os próximos deputados estaduais. O meu sonho é que a nossa população assim o faça com consciência, com responsabilidade, porque o voto é o que nos dá a condição de transformar a realidade da nossa cidade. Uma boa noite a todos, senhor presidente. Vereador Gevo.